Olá, olá, caro aluno, seja muito bem-vindo aqui ao Estude Fácil. Meu nome é Luiz Lima, professor de Legislação Extravagante, beleza? Amigos, hoje, sobre as legislações extravagantes, nós falaremos sobre a Lei de Drogas, beleza? Nós vamos falar da Lei 11.343, né? Lei 11.343, que no Brasil, né, fala aí sobre o chamado delito de tráfico de drogas, dentre outros, né? E claro, nós vamos abordar também temas atuais sobre o tema. Bacana? Vamos lá então, vamos começar aqui com os aspectos gerais trazidos pela nossa lei, né? Amigos, é importante que vocês entendam, né, que antes de qualquer coisa, antes da gente falar de crime propriamente na lei de drogas, nós sabemos que ela também é um tema importante, um tema afeto à saúde pública. Bacana? Não apenas pela questão de você saber que o dependente às vezes não é um problema criminoso, né, um criminógeno, tá? Mas muitas vezes ele pode ser um problema social por conta dos prejuízos que isso traz ao nosso sistema público de saúde, tá? Além disso, por detrás também do tema das drogas, nós temos, e a lei aborda isso, né, a questão do estudo científico e da manifestação religiosa, né, que também costuma estar por detrás da utilização de entorpecentes, correto? Então vejamos aqui, né, a lei que traz políticas públicas, né, mas também uma importante parte criminal, tá, pessoal? A nossa lei de drogas, portanto, ela não é exclusivamente penal, conforme nós dissemos aqui agora, sendo também uma lei de políticas públicas sobre drogas, né? Olha só como é que começa, como é que é inaugurado o nosso artigo 1º da Lei de Drogas. Esta lei, né, institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, prescreve medidas de prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, define crimes e dá outras providências, né? Isso aqui é a apresentação logo da nossa lei. Amigos, não por isso, é bom que se registre, né? Apesar de a lei negar de regra a circulação de drogas em todo o território nacional, existe sim permissão excepcional do texto da nossa lei. E isso está no artigo 2º. Vejamos. Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como plantio, cultura, colheita, exploração de vegetais e substratos, dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas. Ressalvada, agora amigos, é a exceção, hein? Veja. Ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena das Nações Unidas sobre substâncias psicotrópicas de 71, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico religioso. E o parágrafo único ainda fala para nós, ó, pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinados, mediante fiscalização, respeitadas ressalvas supramencionadas. Amigos, então vejam, tá? De fato, nós temos a regra que é a proibição, né, a opressão ao plantio, à utilização de todas as substâncias assim entendidas como drogas, tá? Porém, nós temos aqui exceções quanto à questão do uso ritualístico religioso e também para questões inerentes ao estudo e medicinais. Bacana? Então é importante entender isso, esse cenário em que a gente passa a mergulhar de fato na lei de drogas. Mas vejamos aqui ainda alguns apontamentos iniciais. Senhores, o pessoal da religião, né, os adeptos da religião ou movimento Santo Daime, tá? Eles utilizam a folha de ayahuasca, beleza? E nessa lei, na própria lei de drogas, nós temos aí essa exceção, conforme a gente acabou de ver, né? Também a Constituição garante, né, meus amigos, essas situações de utilização de entorpecentes para fins religiosos, tá? E aqui eu registro para vocês, claro, que a nossa Constituição, ela garante o livre exercício de culto e expressão religiosa, né? E ele tem o status de um direito fundamental, tá joia? Sendo inviolável a liberdade de consciência e de crença.
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Perfeito? Excelente. Agora, senhores, um ponto importante, depois dessa breve introdução sobre a lei de drogas, é nós entendermos, afinal de contas, Luiz, o que vem a ser drogas, cara? O que é isso? É maconha, cocaína, é pó? O que é? Senhores, atenção. Nós sabemos que a conduta de traficar, né, a conduta daquele que se vale da droga para qualquer fim ilícito, a gente vai ver em breve, gera uma infinidade de delitos, uma infinidade de crimes. Perfeito? Então reparem vocês agora que é muito importante, já que eu vou atribuir um crime a alguém, eu respeitar o comando da Constituição que fala: não há crime sem lei anterior que o defina, e não apenas sem prévia combinação legal. Logo, doutores, vejam vocês aqui o seguinte: é muito importante que eu tenha bem delimitado o conceito de droga, porque aí sim eu posso aplicar uma penalidade àquele que praticou. Bacana? Então volta para a tela comigo só um instante. Eu quero mergulhar com você aqui diretamente para o artigo 66 da Lei 11.343. Vejamos. Para fins do disposto nessa lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada, denominam-se drogas, agora é importante, substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da Portaria 344 da Anvisa. Amigos, deixa eu falar um negócio para você. Luiz, o seu cliente já foi preso com droga? Um monte de vezes, né? Vários clientes. Mas o lance é o seguinte: se o seu cliente foi preso e enquadrado na Lei 11.343 de 2006, primeira coisa que eu faço é ver o que a perícia constatou, e aí eu pego essa perícia e vou lá na Portaria 344 da Anvisa. Sabe por quê? Se o que o meu cliente carregou tá na Portaria 344 da Anvisa, opa, tráfico de drogas, uso de drogas, droga ele tinha. A questão é, senhores, se o que o meu cliente teve consigo ali preso, apreendido, né, não está na Portaria 344 da Anvisa, o meu cliente não praticou ilícito algum. O meu cliente não praticou ilícito algum. É dizer para você, só para que você entenda, que só é delito criminoso se a pessoa porta alguma substância que está na Portaria 344 da Anvisa. Se não tiver na Portaria 344 da Anvisa, não é tráfico de drogas. Bacana? E aqui nós temos precedente riquíssimo da Suprema Corte para que vocês entendam isso. Senhores, vejam. Não há crime ou pena sem lei. Tá? Isso é o princípio da legalidade. Não há crime ou pena sem lei. Não há crime ou pena sem lei anterior. Né? Nós sabemos que não basta ter lei, tem que ter uma lei anterior ao fato. Não há crime ou pena sem lei que seja escrita. Quer dizer, o costume não pode gerar crime no Brasil, né? A nossa lei também tem que ser uma lei certa, tá joia? E é por isso que ela tem que ser uma lei certa que ela fala que eu tenho que ir na Portaria 344 da Anvisa. Não está na Portaria 344 da Anvisa, não é delito. Tudo bem? Não é tráfico de drogas. E nós trazemos aqui à baila um julgado do Supremo Tribunal Federal da Lavra do ministro Celso de Mello, né? Porque ele identificou o seguinte, meus amigos. Ele identificou o seguinte. Teve um ano que a Anvisa esqueceu de colocar a substância lá do lança-perfume, tá? Na portaria da Anvisa. Não constava na portaria da Anvisa. Aí eu te pergunto, todos os processos que tramitavam sobre tráfico de drogas, uso de drogas que seja, né? Envolvendo o lança-perfume, eu te pergunto, o que aconteceu? Abolitio criminis. Veja. Lá no artigo 2º do Código Penal, nós sabemos que se uma lei faz com que conduta deixe de ser criminosa, eu encerro todo e qualquer processo quanto a esse fato, é ou não é? E o que aconteceu? Faltou na portaria 344 da Anvisa a substância do cloreto de etila, salvo engano, tá? E aí, meus amigos, o que aconteceu? Todos os processos, todas as pessoas presas, todos
que estavam respondendo a processo por tráfico de lança-perfume foram automaticamente absolvidos. E os que estavam presos na rua. Percebe? Senhores, e vou mais, hein? Vou um pouco além. Um caso prático em Andrelândia, né? Minas Gerais, que aconteceu o seguinte: a perícia identificou a substância que a minha cliente lá carregava, né? Valproato de sódio, tá? Sabe o que consta na portaria da Anvisa? Divalproato de sódio. Eu te pergunto, é igual? Não, não é. Ah, pessoal, mas é parecido. Pode ser parecido. Parecido não é suficiente para colocar alguém atrás das grades, com pena mínima de 5 anos. Tá? Ou é igual ou não é. Princípio da legalidade estrita também merece aplicação na lei de drogas. Bacana? Essa foi top, né? Avança comigo pra gente continuar aqui. Senhores, já que eu preciso extrair o conceito complementar de drogas da minha lei 11.343 de 2006, complementando-a com a portaria 344 da Anvisa, é muito comum nós termos a colocação, né, e em concurso público não é diferente, de que a lei de drogas é uma norma penal em branco. A lei de drogas é uma norma penal em branco, Luiz. Amigos, por que é isso? Veja, a lei de drogas, ela está em branco, ela precisa ser complementada, ela precisa ser completada. Eu tenho que buscar o complemento da lei em outro dispositivo normativo. Bacana? Percebam comigo na tela mais um instante. Conceito de norma penal em branco é espécie de lei penal incompleta que depende de complemento normativo, isto é, dado por outra norma. Tá joia, meus amigos? Alguns dizem que isso é inconstitucional. Tá? Numa prova objetiva você vai marcar que não, que é constitucional, tá bom? Mas, de repente, você explora isso numa prova aberta. O tema de drogas ele pode ser alvo até de redação, numa prova, a gente nunca sabe, né? Então, só para eu robustecer o seu conhecimento. Corte, irmão. Só para eu enrobustecer o seu conhecimento, percebam que há quem diga que como eu dependo de uma portaria, quer dizer, é lei complementando lei? Não. É uma portaria complementando lei. Meus amigos, tem quem diga o seguinte: mas eu só posso ter crime com previsão em lei. Então, a discussão é essa, já disse para você, prova objetiva, marque que é constitucional e pronto. Mas, veja agora. Uma primeira corrente, meus amigos, fala que a norma penal em branco é heterogênea, quer dizer, eu não tenho o complemento na lei, eu tenho o complemento em outra norma, no caso uma portaria, e já vamos explorar isso, tá? Impossibilita a discussão amadurecida da sociedade a respeito do complemento. Fere o artigo 22, inciso 1 da lei, da nossa Constituição e, portanto, é inconstitucional. Palavras de Rogério Greco e Paulo Queiroz. Uma segunda corrente diz que não, ela é totalmente constitucional. E aqui, meus amigos, eu quero que vocês se filiem a essa corrente, até porque é a corrente do Supremo Tribunal Federal, também de Luiz Regis Prado e Guilherme de Souza Nutti. Bacana? Vamos lá. Senhores, coloquei aqui um quadro, peço vênias ao nosso logo aqui, tá? Que ficou um pouquinho para trás, mas eu coloquei aqui só para ficar mais fácil, mais didático para vocês, né? Seguinte, temos aqui a norma penal em branco, né? Deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Nós temos aqui a nossa norma penal em branco. Então, opa. Nós temos aqui a nossa norma penal em branco. Tranquilo? Muito bem. Amigos, quando a norma penal em branco é complementada lei por lei, quer dizer, a lei de drogas complementada por outra lei, né? Aí eu falo que a nossa norma penal ela é homogênea, tá bom? E se ela é homogênea, quer dizer
lei que complementa lei, ela pode ser homogênea, homovitelina ou homóloga, quando é a mesma lei que dá o complemento. Vejamos, por exemplo, o artigo 312 do Código Penal, que fala de peculato, que só pode ser praticado por funcionário público. E o artigo 327 do mesmo código é quem dá esse complemento. Então veja, tá tudo em casa. É uma norma penal em branco homogênea, homovitelina. Agora, muitas vezes, eu tenho lei que complementa a lei, mas eu vou buscar esse complemento em outra lei que não a mesma. É dizer, é um complemento dado por outra lei. Mas vejam, continua sendo lei mais lei. Exemplo, nós temos o delito que fala de erro essencial sobre a pessoa no casamento, né? Ou então oculta impedimento no casamento, e aí eu preciso ir no Código Civil para saber quais são as hipóteses de impedimento no casamento. Então quer dizer, eu tenho o Código Penal, que demanda uma complementação do Código Civil. Código Penal é uma lei? Sim. Código Civil é uma lei? Sim. Logo, é uma norma penal em branco homogênea. Mas, como eu busco em outra lei, é heterovitelina. Ficou errado aqui, tá? É heterovitelina. Beleza? E por último, meus amigos, temos o caso específico da lei de drogas. A lei de drogas é uma lei penal em branco heterogênea. Porque, veja, eu tenho uma lei que vai ser complementada por uma portaria. Não é lei que complementa a lei. É lei complementada por algum dispositivo infralegal. Aqui eu tenho como exemplo a nossa lei de drogas. Bacana? Beleza. Pessoal, vamos avançando aqui, cada vez mais próximos aí da parte delitiva da lei de drogas, tá? Vou mudar a cor do pincel aqui, né, para ficar mais didático para você. Então vamos lá. Qual é o bem jurídico tutelado sobre a lei de tóxicos, meus amigos? Não tenho dúvida que é a saúde pública, tá joia? Meus amigos, toda vez que eu criminalizo as condutas aqui previstas, né, eu tenho a intenção de proteger a saúde pública que está plasmada no artigo 196 da nossa Constituição. Só à guisa de exemplo, lá no artigo 121 do Código Penal, senhores, em que eu tenho o crime de homicídio, qual é o bem jurídico que eu quero proteger? O bem jurídico é a vida. Então aqui, na lei de drogas, né, o bem jurídico que eu quero proteger é a saúde pública. Perfeito? Professor, e quanto ao resultado, o que eu quero dizer aqui, amigos? Senhores, nós temos aqui na lei de drogas os chamados crimes de perigo abstrato. Ok? Volta para mim só um instante. Para eu ter uma conduta criminosa, uma das limitações que a nossa Constituição impõe é que eu tenha lesão a um bem jurídico. Eu não posso punir o pensamento, eu não posso punir a preparação, né? Eu só posso punir a efetiva lesão a bem jurídico protegido. Existe uma exceção a essa regra, né? Que são os chamados crimes em que eu tenho ameaça de lesão. Eu não lesiono efetivamente o bem jurídico, mas eu ameaço lesionar o bem jurídico, tá? O Supremo Tribunal Federal já disse que isso é amplamente constitucional. Bacana, meus amigos. Por quê? Porque nós não podemos, né? Existem situações em que o legislador ele quis antecipar a punição, tá? Porque, enfim, é necessário, o crime merece repúdio, etc e tal. A grande questão é, quando um crime protege a lesão ao bem jurídico, é um crime de dano. Quando a lei protege a ameaça de lesão ao bem jurídico, é um crime de perigo. Não necessariamente eu preciso que o bem jurídico seja atingido. Repare, não necessariamente eu preciso que o bem jurídico seja atingido. Basta expor o bem jurídico a risco que eu já tenho a prática do crime. Quer ver um exemplo? Cogite você agora aí, que eu tenho aqui nessa mesa 1 quilo de cocaína. Tá joia? Estou aqui portando, guardando comigo, né, trazendo 1 quilo de cocaína. Meus amigos, se ninguém usar, a saúde pública não será lesada. Mas eu já estou praticando o delito, veja. Já estou praticando o crime, repare. Porque
basta eu expor a saúde pública a risco que a conduta delituosa já está consumada. Então reparem vocês que, por exemplo, o tráfico de drogas, ele é um crime de perigo e não um crime de dano. E a gente vai ver ao longo dos crimes aqui estudados, tá, que existe ainda o crime de perigo concreto e o crime de perigo abstrato. O delito do artigo 33 e os principais crimes da lei de drogas são crimes de perigo abstrato. Tá? Mais à frente eu vou fazer um paralelo com um delito que tem na nossa lei, que é de perigo concreto, onde então me aprofundo nessa questão. Bacana? Por hora, apenas saiba que nós temos aqui, quanto ao resultado, crimes de perigo abstrato. Até coloco que é via de regra, porque na frente a gente vai ver outra situação. Amigos, aqui eu me permiti, né, colocar uma foto aqui do saudoso professor Luiz Flávio Gomes. Tá? O professor Luiz Flávio Gomes, ele é um marco, né, no ensino, na democratização do ensino, no ensino remoto, no ensino online. Então, assim, realmente é uma figura muito importante para o direito e nos deixou precocemente por conta de um câncer, né, muito severo. Então, me permiti aqui uma singela homenagem, né, menor do que ele merece, com certeza, mas só para falar para vocês que o professor Luiz Flávio Gomes, ele era um defensor da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato. Tá, meus amigos? Ele chegou a publicar isso, né? Conforme está aí para vocês. Conforme já antecipei, o Supremo admite os crimes de perigo abstrato, já que é uma medida de proteção a bens jurídicos de caráter coletivo. Argumento frágil, né? Já que o direito penal ele é a última ratio, conforme eu coloquei aqui. Ademais, o iter criminis, né? Que é o caminho que o crime percorre. Iter criminis é isso, tá? Nós temos a cogitação, a preparação, que como regra são impuníveis. Tudo bem? Avancemos mais um instante para a gente começar aqui a falar da lei, da parte criminógena da nossa lei. E eu começo aqui pelo delito do artigo 28, lei de tóxicos, né, meus amigos? O artigo 28, conhecido aí, né, como tráfico de drogas para uso, né? Uso de drogas, né, ou então drogas para consumo pessoal. Beleza? Senhores, o artigo 28, né, ele tem alguma polêmica aí em torno da sua natureza, né? A gente vai também, claro, revelar todas essas nuances para vocês, ok? Mas, por hora, é importante vocês saberem, e eu já começo destacando isso, que aqui no artigo 28, nós temos uma pessoa que traz, porta consigo, etc., droga para consumo pessoal, tudo bem? A pessoa porta droga para consumo pessoal. Bacana? Então reparem vocês que é a grande sacada de o porquê eu captulo uma infração penal no artigo 28 ou porquê eu captulo uma infração penal aqui da lei de drogas no artigo 33. Se os elementos demonstram que aquela droga era para consumo pessoal, o correto é enquadrar a pessoa no artigo 28, conforme a gente vai ver agora. Vamos lá. Amigos, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo é a ideia de trazer junto, né? Para consumo pessoal, drogas, e aqui vale lembrar que eu preciso ir na portaria 344 da Anvisa, né? E claro, eu tenho que estar portando drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Até porque, pessoal, nós vimos que há exceção, né, para o uso ritualístico, para o uso científico, ok? Então vejam a importância também da elementar desacordo com determinação legal ou regulamentar, tá? Muito bem, amigos, eu vou ter as seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa de curso educativo. É isso mesmo. Conforme você acabou de reparar, né? Conforme você acabou de reparar, não existe, ok? Não existe prisão para quem está com droga para consumo pessoal.
Se a pessoa foi capturada no artigo 28 e tinha droga para consumo pessoal, não há que se falar em uma capitulação, desculpa, não há que se falar na pena de prisão. Nem em caso de reincidência, nem em caso de descumprimento de alguma das medidas impostas. Eu quero antecipar para você, e daqui a pouco isso gerou uma série de entendimentos e a gente vai ver, tá? O que eu quero que você domine aqui agora é o seguinte: não cabe prisão pelo artigo 28 em hipótese alguma. Ah, Luiz, cabe sim, cara, e o flagrante? Não cabe, sabe por quê? É infração de menor potencial ofensivo. Logo, cai lá no juizado especial criminal, oportunidade em que a pessoa tem que assumir o compromisso de comparecer. Bacana? Senhores, isso gera uma série de discussões acerca da natureza jurídica do artigo 28, que a gente explora no próximo bloco, beleza? Valeu!